o filho. E a mãe precisa também saber o momento de cortar o elo. Principalmente em relação ao menino, porque com a menina ela não precisa cortar o elo, ela vai manter. E quando você fala cortar o elo, como seria isso? Quer dizer, a mãe, a criança quando nasce, vamos pensar no menino especificamente, ele continua uma ligação com a mãe que já existia antes, quando estava no ventre. A criança nasce, ela vai mamar, a mãe dedica mais tempo para a criança, ela para de trabalhar para se dedicar à criança, o elo continua. Só que ela é mulher e o filho é homem. As emoções, os interesses, o comportamento do mundo feminino não são diferentes do comportamento de toda essa gama de valores do mundo masculino. E aí vai chegar uma hora que a ligação íntima que ela tem com o filho vai precisar ser interrompida. E o pai vai precisar se fazer presente. O problema é que essa ligação interrompida pode causar dor, tanto para a mãe quanto para a criança. E algumas mães, para protegerem a criança da dor, então elas protelam o tempo de romper esse elo. E daqui a pouco, com o tempo, o menino está envolvido no mundo da mãe. Como eu falei agora há pouco, ela conta os segredos para ele, chora, coisa que normalmente faz parte do mundo da mãe com a filha. E daqui a pouco está o mundo da mãe com o menino. Quer dizer, não estou dizendo que isso fatalmente vai levar à homossexualidade. O que a gente está dizendo é que é um caminho. Quer dizer, uma família saudável, o pai sabe qual é o papel dele, o papel de permitir a relação mais íntima da mãe com o filho, mas também ele sabe o momento de interromper isso. E a mãe deve compreender também o momento em que ela deve manter uma relação mais íntima com o seu filho, mas também o momento de ela interromper isso. E com a filha, continuar mantendo essa ligação. Agora também tem um detalhe importante, se você me permite. Normalmente, maus casamentos também contribuem. Porque o que acontece? No caso da homossexualidade feminina, às vezes o discurso da mãe hostil ao marido denigra a imagem da masculinidade. E a menina sempre vendo discurso como que os homens não prestam, etc., ela não vai querer isso para ela. Ela vai querer um outro tipo de coisa. Pela mãe ela tem afeto, pelo pai ela não tem, porque a mãe odeia o pai, ela odeia também o pai. Porque a mãe odeia. O discurso da mãe é depreciativo em relação à masculinidade. E isso também pode abrir uma porta para que a menina cresça dizendo o seguinte: eu não quero isso, não quero a figura masculina. A figura feminina pode ser mais seguro para uma menina dentro de um contexto como esse. Então a mãe também precisa aprender a ter um discurso positivo em relação ao pai. Só mais uma coisa, por favor. Para dar minha opinião em relação à questão do desenvolvimento da homossexualidade e da heterossexualidade, eu uso no livro Posicionamento de Michel Foucault e Guy de Deleuze, que são filósofos pós-modernos franceses, dos mais respeitados hoje. Eles dizem que a homossexualidade, eles não concordam filosoficamente falando que a homossexualidade seja genética. Tá bom até que se diga isso. Eles acham que a homossexualidade é construída. Mas eles dizem que a homossexualidade é uma peculiaridade do ser, como qualquer peculiaridade humana, e por isso demanda contínua construção, deconstrução e reconstrução. Bem, que a homossexualidade demanda essa construção é verdade. Agora, o que eu não entendo é que seja uma peculiaridade do ser como toda peculiaridade humana, por exemplo, como a heterossexualidade. A homossexualidade precisa ser construída, a heterossexualidade precisa ser afirmada. Ou seja, em um ambiente social saudável, a heterossexualidade se impõe naturalmente. Quando a homossexualidade se manifesta, é porque houve alguma falha, se me permite dizer essa palavra, né? Nesse processo da identificação da criança, do filho com o pai, da filha com a mãe, do afeto, do amor, e etc. Que inclusive essa relação íntima dos pais, de forma saudável com os filhos, pode reverter até processos induzidos pela genética. Muito bom. Gease, diante de uma situação que a pessoa é homossexual, qual é a proposta bíblica cristã para essa pessoa? O primeiro aspecto da proposta cristã é que a igreja deve amar a todas as pessoas. Todas as pessoas são alvos do amor da igreja, porque Jesus morreu por todas as pessoas. Quando Jesus morreu na cruz, ele estava levando ali a culpa de todos nós, independentemente de que orientação sexual a gente tem. Então, primeira postura é de amor. Ok? Agora, considerando o fato de que, do ponto de vista cristão, a homossexualidade não é adequada,
isso é um fato cristão, então eu entendo, e no livro caminha nessa direção, que a homossexualidade, aliás, a proposta cristã caminha por duas vias. A primeira via é a via da transformação. O Novo Testamento há registros que implicitamente indicam de casos de homossexuais que foram transformados, no caso bíblico, pelo poder do Evangelho. Embora outros podem, de acordo com vários depoimentos, outros conseguiram uma reorientação por conta de ajuda, de auxílio, de um tremendo esforço, de uma tremenda vontade, embora o caminho seja árduo e longo. Agora é bom que se diga que nem todos conseguem ser bem-sucedidos nesse processo de mudança de orientação. E qual é então a proposta cristã nesse caso? A pessoa ela gostaria de mudar a orientação sexual dela, de homossexual para heterossexual, mas não consegue. A gente não pode dizer aqui, vá na igreja que vai mudar. Isso não pode dizer isso. É uma coisa muito complexa, muito profunda. E nesse caso, quando não há essa mudança, qual é a orientação bíblica? Ou a via que a Bíblia propõe? E aí, nesse caso, embora não seja agradável dizer, mas eu preciso dizer que a proposta bíblica é da castidade. Algumas pessoas dizem que não dá como você separar o comportamento daquilo que a pessoa é. Mas isso é uma tremenda bobagem, porque todos nós temos necessidade de, em determinados momentos da vida, sublimar elementos do nosso ser, e isso não nos diminui como pessoas. Eu acredito que, tem uma definição que eu acho bastante interessante, eu acredito que todos nós, com a graça do Espírito Santo de Deus, conseguimos operar maravilhas. A transformação é absolutamente possível, é plenamente possível. Agora, o primeiro passo é querer, não é verdade? Sim. Querer, acreditar nisso, né? Uhum. E a partir dessa crença de acreditar nisso, pedir ajuda ao Espírito Santo de Deus. Eu acho que também o ambiente que a gente frequenta, as pessoas que a gente se relaciona, não é isso? É algo bastante importante. Há vários fatores nesse sentido. Se você me permite, só Claro. para enfatizar o que você falou, em 1973, um psiquiatra americano chamado Robert Spitzer foi o psiquiatra que liderou a equipe que retirou a homossexualidade do Manual de Desordens de Psiquiatria. Isso em 1973. No ano de 2001, ele deu um depoimento que foi bombástico no meio acadêmico. E ele disse o seguinte: como a maior parte dos meus colegas, psiquiatras e psicólogos, eu achava que a pessoa podia mudar o comportamento, mas não mudar a orientação. Ele falou, hoje eu sei que isso é um mito. Ele diz, algumas pessoas podem mudar e realmente mudam. E ele fez uma pesquisa com 143 homens homossexuais e 57 mulheres. E desses que mudaram. E todos eles falaram que a fé religiosa foi um fator preponderante para a mudança de orientação. Muito bom. A gente está chegando no finalzinho do programa, Geazi. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o homossexual que está nos assistindo. A mensagem que eu deixo para o homossexual é que há esperança para todas as pessoas, independentemente de quem elas sejam. Há esperança. Há esperança porque Jesus morreu por todas as pessoas. E o amor de Jesus manifesto na cruz é suficientemente forte para acolher, para receber e para transformar qualquer caminho. Não há nenhum caminho que o amor de Jesus não possa transformar. Evidentemente que esse amor é manifesto pelo comportamento da igreja também. A igreja tem um papel importante nesse sentido. Porém, há esperança para todas as pessoas. Quando o homem olha para o alto, então a luz que brilha do alto é capaz de guiá-lo em todos os seus caminhos. Então a minha palavra é essa, há esperança. Se você está satisfeito com o seu comportamento homossexual, não é o que você possa fazer. Mas se há insatisfação, se há uma disposição de adequar a sua vida ao padrão estabelecido por Deus, há esperança para todas as pessoas. E uma pergunta importante, a verdadeira felicidade que Cristo fala no Sermão do Monte, capítulo 5, ela pode ser obtida sendo homossexual? Não somente em relação à questão homossexual, mas todo comportamento humano que é contradizente com o propósito de Deus não leva o ser humano a alcançar os lugares mais plenos da sua própria existência. Muito bom. Uma entrevista bastante interessante, bastante respeitosa, bastante cuidadosa do Geazi sobre esse tema bastante delicado, polêmico, homossexualidade. Então, eu quero agradecer ao Geazi e pedir para o Geazi, ele é autor de vários livros aí, ele tem 5 livros publicados. Nós vamos ter a oportunidade de estar conversando com o Geazi
em outros programas. Eu queria que o Jazz deixasse os dados para contato, o e-mail, como é que o pessoal faz para contatar você, Jazz? Tá ok. Bom, primeiro, para adquirir os livros, o site da editora www.abapress, abapress.com.br. Contato comigo Gease Costa, Jease, Gease Costa, tudo junto, @bol.com.br. Esses são os contatos mais fáceis. E-mail é mais fácil, né? Tá certo. Bom, então eu quero mais uma vez agradecer ao Gease, agradecer a você que está aí nos assistindo. Eu espero você na próxima terça-feira, às 10 da manhã aqui, com outro programa Reflexões Bíblicas. Fique com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser.